Tudo bem, pessoal? Acabamos de voltar da coleta dos nossos voos. Já distribuímos esses dados, então agora estamos prontos para mergulhar no LP360. Para começar, vamos passar por algumas coisas que queremos configurar antes de realmente começarmos a trabalhar. Então, a primeira, vamos passar pelo gerenciador de licenças para garantir que todos consigam ativar sua licença. E esta será a nossa primeiríssima parada. Ao iniciar o LP360, você verá este diálogo inicial e procuraremos o gerenciador de licenças lá embaixo. A partir daí, pode ser que não mostre que você tem uma licença ativa no momento. Então, para verificar isso, vou entrar em minhas credenciais e vou fazer o login na minha organização de treinamento. Vou usar meu nome de usuário e senha do portal do LP360. Entrar. E quando você fizer isso, o LP360 baixará o licenciamento do seu portal. Certo, agora todos devem estar em nossa conta de treinamento, mas para quem está em casa, verá que será a sequência de licença específica da sua organização que aparecerá aqui. Quando eu clicar em OK, ele me avisará se houver algum problema de conexão. Neste caso, no mar, ele conseguiu baixar isso com sucesso. Se você for a campo coletar seus dados, talvez queira usar a licença offline se não tiver conexão com a internet, mas considere o número de dias, pois uma vez que esta licença esteja offline no seu computador, ela só poderá ser removida após o prazo ou se você a devolver manualmente. Então, se o seu computador quebrar ou se você tirar férias ou algo assim, esta licença permanecerá aqui. Ninguém pode removê-la, exceto você. Mas como estamos em nosso escritório com conexão à internet, não vou usar esta offline. Mas vou prosseguir e ativar aquela licença de drone. Essa é a que vamos precisar para hoje, nossa licença de drone. Certo? Assim que for ativada com sucesso, vou fechá-la. Você deve ver aquele pequeno diálogo inicial aparecer novamente. Mas como eu mencionei, vamos passar por algumas configurações do projeto antes mesmo de importar nossos ciclos. Eu, na verdade, vou clicar em cancelar aqui. Vou subir até a faixa de opções do projeto e procurar o botão Configurações. O botão Configurações. Certo! A primeiríssima coisa que queremos configurar é a nossa pasta raiz padrão do projeto. Este será o local que o LP360 usará automaticamente para os seus projetos. Por exemplo, farei vários treinamentos em dezembro, então quero uma pasta de treinamento de dezembro para que cada projeto que eu criar vá para lá. Por exemplo, se você sabe que tem um grande canteiro de obras vindo, pode acabar tendo vários projetos do LP360 lá. Você pode querer configurar uma pasta especificamente para esse. Vou apenas clicar nos meus 3 pontos ou reticências aqui e entrar na minha pasta de treinamento. Podem ver que tem uma para novembro e outubro, mas não tem uma para dezembro, então vou criar uma. Então, treinamento de dezembro. Agora, todos os novos projetos que eu criar irão para este local. Isso ajuda na organização e a localizar seus projetos mais tarde. Na aba global, pois reconheço que temos pessoas que usam outros tipos de softwares. Você pode querer vir aqui e mudar o zoom da roda do mouse para invertê-lo. Se você costuma usar o AutoCAD ou algo do tipo, pode modificar isso aqui. A próxima coisa que quero que faça é configurar este e-mail de notificação. Note que este não é o mesmo e-mail que está listado bem aqui. Este é usado de fato para enviar notificações e coisas do tipo. E se o LP360 travar, perdendo a conexão com o servidor de licença, ele usará este e-mail para enviar o relatório de erro aos nossos desenvolvedores para descobrirmos o que houve e ajudar a resolver mais rápido. Então, eu recomendo que você já configure esse e-mail. O próximo será o seu diretório de trabalho. Isso é necessário para o processamento de múltiplos ciclos e para o seu TrueView 540 e o TrueView Go. Como eu mencionei, há uma ferramenta específica chamada Ferramenta de Processamento de Sensor, que usa este diretório. Pode estar em qualquer lugar que você queira na sua máquina. Eu tenho uma pasta de trabalho que criei, e criei uma pasta temporária dentro dela. Não é um local pré-definido na sua máquina, é onde você preferir.
A próxima coisa será a nossa aba TrueView. É aqui que aquele arquivo para baixar que mencionei antes deve estar. Então, vai ser este bem aqui. Este é o executável .pospac.qc. Se você já baixou isso na sua máquina e ainda não o executou, eu quero que você o execute agora. E ele criará uma pasta no mesmo local na sua máquina que está na minha máquina. Então, ele armazena no mesmo local. Ao clicar nessas reticências, mesmo se tivesse em branco, ele me levaria direto para aquele local. Se precisar atualizar para uma nova versão ou algo assim, posso ir à minha pasta Applanix, bem aqui. Esta é cada uma das versões que eu já instalei. Certo, você terá todas aqui e todas estarão no mesmo local, não importa em qual máquina esteja. Você só precisa procurar por aquele QC e o número mais recente. Para nós, no momento, é o 9.4, certo? Então, você só precisa garantir que esteja aberto. Ele vai encontrar automaticamente este executável dentro desta pasta. Você nem precisa localizá-lo, só precisa do local da pasta, pode abri-la e pronto, terminou essa parte. Eu não tenho nada na primeira linha ali para as configurações de QC. Então, esta bem aqui é para o processamento local. O processamento local só é configurado para cargas úteis específicas. Essas cargas são chamadas de modelo clássico e alguns de nossos modelos tradicionais. Então, não é obrigatório para todos os usuários. Então, você é informado no momento da compra se possui um processador local para sua carga útil específica. Se não disserem que é local, será através da nuvem. Você não precisa desse segundo executável. A próxima é a aba EXP. Então, algumas coisas que quero falar aqui. Então, primeiro, se você tiver uma chave do Agisoft Metashape, ou seja, se pretende usar o Agisoft Metashape na sua máquina, através do LP360, você deve fazer a ativação aqui. Certo, então isso é algo que você deve configurar. Nem todos os nossos usuários têm, ou se estiver processando pela nuvem, você não precisa necessariamente desta chave. A última coisa que quero falar são as nossas configurações de pirâmide. Certo, se você sabe que seu computador tem pouco armazenamento, quero que preste atenção em abaixo do meu LPLA. O meu está definido como backup, porque não gosto que ele sobrescreva meus arquivos. Gosto de ter os dados salvos para poder sempre voltar ao arquivo original se precisar. Se estiver preocupado em usar muito espaço, talvez queira mudar o seu para sobrescrever. Certo, totalmente opcional. Mas essas opções estão disponíveis. QVR, a segunda opção que você vê aqui embaixo, é um tipo de pirâmide mais antigo. Não funciona para todas as nossas ferramentas, então recomendo fortemente que use o formato LPLA. Alguém tem alguma dúvida sobre as configurações que acabamos de ver? Sim. Eu também deveria deixar minha máquina em backup em vez de sobrescrever? É totalmente opcional. Como eu disse, prefiro backup porque você sempre terá basicamente uma segunda cópia dos seus dados originais. Gosto de poder voltar se algo der errado, mas você também pode usar a opção de sobrescrever, que muitos dos nossos técnicos usam. Tudo bem? Então, quando tudo estiver pronto, vou clicar em aplicar e OK para fechar. E agora, vamos configurar nosso arquivo, porque o local do arquivo precisa ser pré-determinado antes de podermos usá-lo. Então, vou para a minha aba de sensor. Vou para o meu gerenciador de arquivos. Aqui o Siva. E quando eu abrir isso, você notará que já tenho muitos locais. Então, seu arquivo não precisa ser um local na sua máquina. Pode ser um local na rede, pode ser em qualquer lugar que você quiser. Então, você pode ver que tem um local na rede para cada tipo de sensor que temos aqui na GeoCap. Mas também tem um configurado para todos os treinamentos que fiz nos últimos meses. Se eu não precisasse mais de um, por exemplo, digamos que este treinamento de agosto não fosse mais útil. Posso clicar em remover e ele será retirado da minha lista. Se você tiver um local configurado incorretamente, talvez o caminho da pasta esteja errado, há uma opção de editar. Esta edição só permite editar o nome, não permite editar o local. Certo, então você precisaria criar um inteiramente novo.
mas você pode ver os ciclos que eu tinha guardado lá de outubro. Se eu decidisse usar os de outubro, eu poderia copiá-los para uma nova pasta se eu quisesse. Eu poderia movê-los para uma nova pasta. Eu poderia atualizá-los se precisasse. Se eu precisasse adicionar arquivos auxiliares ou algo assim, isso é opcional quando você já tem isso armazenado. Agora, como coletamos novos conjuntos de dados hoje, queremos arquivá-los, então precisamos de um local. Sim. Você disse alguma coisa? Ah, eu só vi isso aqui, então eu fiquei tipo, tudo bem, tudo bem. Então vamos clicar em adicionar. E dentro da minha pasta de dezembro? Então, treinamento de dezembro. Tô juntando todas as minhas coisas. Vou criar uma nova pasta aqui chamada arquivo. Ok, assim mesmo. Vou selecionar essa pasta e nomeá-la como meu treinamento de dezembro. Ok. Clique em OK aqui e isso será adicionado ao final da minha lista. Eu vou rolar Tofin. Aqui está. Quero que vocês notem este arquivo aqui em cima. Este é o armazenamento em nuvem. Embora você veja isso no gerenciador, não é uma opção para importar diretamente. Isso é algo que você faria para copiar ou mover ciclos de um arquivo existente para a nuvem, pois não presumimos que você tenha conexão com a internet ao importar para arquivar seus dados. Queremos nos precaver contra isso, garantindo que seja um local que possamos acessar. Agora que configuramos esse local, estamos prontos para importar nossos voos. Eu vou clicar em fechar aqui. Agora, vou para a minha importação de ciclo. E vou selecionar importar e arquivar meus voos. Como eu mencionei antes, estamos fingindo que somos operador de voo em campo. Este é o fluxo recomendado, pois queremos revisar nossos dados, fazer o controle de qualidade e arquivar. E guardar um backup desses dados para não nos preocuparmos com o que possa acontecer. Na próxima página, vou clicar no ícone da minha pasta. Se você já tivesse dados arquivados, poderia usar seu gerenciador de arquivos, caso isso fosse um processamento posterior. Então esse é outro motivo para ter isso. Tudo bem? Na minha pasta de treinamento, ciclos de treinamento, quero que achem a pasta de dezembro que lhes dei. E vocês devem ver o nome de ambos os seus ciclos. Bem aqui. Quero que selecionem ambos e cliquem em Selecionar pasta para adicionarmos a caixa de diálogo. Ao fazer isso, você poderá ver um pop-up. Se você vir esse ícone amarelo, não é um erro. É um aviso dizendo, ei, leia-me! Se eu der uma olhada nisso, está me dizendo que é uma atualização de firmware para este sensor. Novamente, isso não significa que haja um problema. Está avisando que há uma atualização disponível para sua carga útil. Vou clicar em OK aqui. Vai aparecer para ambos os ciclos, já que eu tinha 2 da mesma carga útil e tudo bem. Agora, por exemplo, se eu quisesse adicionar minhas estações base e meus pontos de controle coletados em campo ao meu arquivo, digamos que eu estivesse configurando isso em rede. Eu queria garantir que meu processador tivesse esses arquivos mais tarde. Eu posso ir bem aqui nas minhas pastas auxiliares, então vou dar um clique duplo nela. Naquela mesma pasta de ciclo, mesma pasta de treinamento, o treinamento de dezembro que eu dei a vocês, verão uma pasta de controle. Dentro dela, vocês notarão que existem vários arquivos diferentes. Se eu selecionar todos esses arquivos, estou selecionando todos. Clicando em abrir, eles serão armazenados junto com o meu ciclo. Agora, arquivos auxiliares não impactam seus dados de forma alguma. São arquivos extras que você deseja ter acesso no arquivo. Se daqui a 3 meses eu quisesse baixar esses arquivos e usá-los mais tarde, eu teria esses dados adicionais com eles, em vez de ter que procurá-los depois. Vou clicar em OK e vocês verão que ele preenche bem ali. Você também pode adicionar uma descrição se quiser. Isso é apenas algo que será armazenado junto com eles. Então, direi apenas que este é o treinamento do dia 1. Assim eu sei que o criamos hoje. Então eu vou clicar no segundo. E farei a mesma coisa. Treinamento dia 1.
É assim mesmo. Ok. A área seria se talvez você tivesse seu projeto segmentado em trimestres, ou algo assim, tivesse algum tipo de indicador de qual seção era. Você sempre pode vir aqui e inserir isso como área, mas isso é totalmente opcional. Você não precisa fazer isso. Na próxima página é onde você pode adicionar as observações da sua estação base. Não as usaremos hoje, mas quero que sejam armazenadas com meu arquivo. Ok, então vou adicioná-las apenas para que fiquem armazenadas junto com esses dados para uso posterior. Então, não treinamento de dezembro, ciclos de treinamento, treinamento de dezembro, base. Então, você verá uma pasta base. Ela terá nossas observações de base. Assim, mais uma vez, isso será armazenado com aquele arquivo. Não preciso me preocupar em ter que rastreá-los mais tarde. Mas se você estiver em campo e não tiver as observações da estação base, pode omitir completamente esta etapa, porque, novamente, não as usaremos hoje. Tudo bem. Finalmente, vamos configurar o nome do nosso projeto. Vocês podem ver bem aqui onde ele está puxando aquela pasta raiz do projeto que especifiquei antes. Eu não preciso especificar um local, só precisa especificar o money. Vou chamar este de dia 1 presencial, para saber exatamente quando criei isso. Porque nós realizamos esses treinamentos todo santo mês, então eu tento mantê-los de uma forma semelhante. Agora, se vocês quiserem pausar por um momento, eu vou falar sobre meus sistemas de coordenadas e vou revisá-los amanhã também. Mas vou ensinar como utilizar este menu suspenso e o diálogo do sistema de coordenadas. Então, digamos, por exemplo, que eu tenho um sistema de coordenadas aqui que eu não goste. Talvez eu o tenha selecionado sem querer, talvez eu nunca mais precise usá-lo. Se quiser removê-lo do seu menu suspenso, porque, como podem ver, ele fica bem longo, clique neste botão X e ele o removerá da sua lista de sistemas de coordenadas. Agora, quando está em branco assim, sabe? É claro que você precisa de algumas coordenadas antes de poder importar. Então vamos entrar no diálogo para selecioná-lo e há alguns métodos diferentes para fazer isso. Então, novamente, se você quiser apenas assistir a esta parte ou se quiser apenas insira o sistema de coordenadas que eu te passar desta vez, clique em OK e observe um pouco, porque eu vou mostrar todas as opções aqui. A primeira é, você pode navegar pelas suas pastas clicando nestes pequenos botões de mais para encontrar seu sistema de coordenadas. Ou você pode inserir o que é chamado de código de autoridade. Este é um código único associado ao sistema de coordenadas horizontal. Agora, para o que estamos usando hoje, será o 6355. 6355. Quando eu insiro isso, você verá que me leva diretamente ao meu sistema de coordenadas. Se você quiser encontrar este código para o seu próprio sistema de coordenadas, vá na descrição, rola até o final e será o último código de autoridade listado para o horizontal. Isso não será para o vertical, apenas para o sistema de coordenadas horizontal. Para o vertical, usaremos os metros elipsoidais. Então, a partir daqui, vocês podem simplesmente clicar em OK. Esse será o que usaremos. Mas eu vou clicar em salvar PRJ. Então, eu vou salvar isso. Eu poderia até incluir isso como um arquivo auxiliar, se quisesse. Mas na minha pasta de treinamento, vou colocá-lo no próprio arquivo. Chamá-lo de metros do Alabama. Ok, então eu vou cancelar isso para que vocês vejam que está completamente em branco. Agora, lembrem-se, eu salvei aquele arquivo PRJ e vocês poderiam guardá-lo para depois. Poderiam dar para um colega, talvez, para um cliente, alguém que você queira garantir que tenha o mesmo sistema de coordenadas que você. Eles podem simplesmente voltar aqui, clicar em selecionado arquivo, clicar nesta pequena elipse ou nos 3 pontos e encontrar aquele PRJ que você salvou. Ok, você pode clicar em abrir, ele será preenchido com todo o sistema de coordenadas. Você pode clicar em OK, ele preencherá o seu diálogo. Então essas são as opções para colocar seu sistema de coordenadas lá. Ok, indo para a nossa próxima e última página, nós vamos escolher em qual arquivo queremos que nossos dados entrem. Então lembrem-se, eu criei aquele para dezembro, então ele está aqui no final da minha lista. Haverá uma página final para confirmarmos todos os detalhes. Então você pode ver as observações da minha estação base. Uma delas diz múltiplos arquivos e a outra diz apenas um.
Isso porque ele consegue analisar os tempos de início e fim desses arquivos específicos e identificar qual estação base está associada a qual ciclo. Então ele vai cuidar de tudo isso para nós. Você também pode vir aqui e inserir sua marca de referência. Novamente, não vamos ler isso hoje. Vamos inferir isso amanhã? Você pode conferir os outros detalhes sobre o seu ciclo, como o caminho dele, coisas assim. E assim que confirmar que está como você quer, clique em concluir e iniciará o processo de importação e arquivamento. Agora, isso pode levar um tempinho, então vamos ficar em silêncio enquanto fazemos isso. Sim, muito divertido, eu sei. Quando você inseriu seu sistema de referência, colocou algo no vertical? O vertical foi em metros elipsoidais. Certo. Ah. Você deve garantir que o sistema de coordenadas que está selecionando, aquele frame, o NAD 83-2011, que foi o que escolhemos, seja o mesmo em que sua estação base foi coletada. Então é aí que você quer garantir que o frame esteja correspondendo. Então seria o que quer que tenha usado para coletar sua estação base. Então, seu agrimensor saberia como isso foi feito ou o seu operador de campo. Tudo bem, parece que nossos voos já foram importados. Então, sempre que tiver um ciclo recém-importado, ele virá com 4 camadas de feição diferentes. Serão suas fotos, seus pontos de trajetória, seus pontos de registro e sua linha de trajetória. Agora, o único com o qual você realmente vai trabalhar são os pontos de trajetória, porque vamos usá-los para criar nossas linhas de voo. Então, esse será o nosso primeiríssimo passo, criar essas linhas de voo. Então, eu quero que encontrem a ferramenta Auto Create Flight Lines. Na verdade, vamos nos mover da esquerda para a direita nessa faixa de opções. E essa ferramenta permite criar linhas de voo para múltiplos ciclos ao mesmo tempo. Se tiver vários no seu projeto, você pode editar e criar todos de uma vez. Agora, temos 3 parâmetros diferentes para isso. O primeiro deles será o seu comprimento mínimo. Este será o menor comprimento desejado da sua menor linha de voo. Você tem o raio de curva, que vai ajustar suas linhas de voo longe das curvas detectadas. Então, você tem o seu desvio máximo. Isso significa que se sua linha de voo desviar para cima, baixo, esquerda ou direita em, neste caso, 10 metros, ela será dividida em 2 linhas. Se estiver seguindo o terreno, você precisa aumentar esse valor para garantir que não quebre sua linha de voo em várias menores. Certo, se quiser estimar seu comprimento mínimo, pode usar a ferramenta de medição bem aqui. Uma coisinha útil que gosto de fazer é pausar essa funcionalidade durante a medição. Então, vou clicar com o botão esquerdo uma vez, achar o fim da minha linha e clicar com o direito para pausar a função, porque caso contrário, ele continuará rastreando os meus movimentos por aí. Você pode então olhar aqui embaixo e esta será aquela medida estimada. Então, neste caso, são aproximadamente 100 metros. Como ele vai acabar cortando as nossas curvas, queremos arredondar para baixo um pouco. Então, talvez eu quero usar uns 90 ou algo assim. Vou voltar para a ferramenta de arrastar porque não quero a de medição me seguindo por todo lado. E vou digitar 90 aqui. E vou deixar esses outros dois como 3 e 10. Vou clicar no botão Calcular linhas de voo e ele criará as linhas de voo usando esses parâmetros. Agora, usando esta ferramenta, você pode executá-la quantas vezes quiser. Se por acaso você estiver insatisfeito com o raio de curva, ou se o desvio máximo quebrou suas linhas em pedaços. Você pode modificar essas configurações e rodar a ferramenta quantas vezes quiser. Agora, existe uma maneira de editar e criar linhas de voo manualmente. Vou apenas ligar para ele rapidinho, não. Desculpe, Tabeia. Mas farei isso no próximo, embora talvez não precisemos fazer neste caso. Vamos praticar um pouco a criação delas? Na próxima página, ele ativará o que chamamos de modo de edição. O modo de edição permite que você, ative automaticamente sua ferramenta de seleção. A minha está configurada para o polígono, mas se quiser alterar o tipo de ferramenta de seleção que possui, pode fazer aqui. Então, é o laço que eu tenho, e ele também mudará para um ciclo de cada vez.
Assim, você pode editá-los conforme esperado. A última função, e por que editar os arquivos com isso aberto, é que ele salvará as edições automaticamente. Se fechar este diálogo e editá-los, você terá que entrar e salvá-los manualmente. Ou corre o risco de perder parte do seu progresso, então tenha isso em mente. Certo, vou desligar o meu Google Hybrid para que possam ver isso um pouco melhor. E eu quero que vocês prestem atenção nesta curva. Realisticamente, uma curva tão pequena provavelmente não afetará os seus dados. Mas se fosse algo um pouco mais íngreme, você com certeza não iria querer incluí-lo, pois se mudar a orientação das fotos, pode causar um efeito dominó mais tarde. Isso é algo em que vamos nos aprofundar um pouco mais amanhã. Mas para este exercício, vou excluir esta linha de voo e criar uma novinha. Vou selecionar esta linha, apertar a tecla Delete, ele pedirá para confirmar e posso dar Enter para removê-la de vez. Agora, para criar uma nova, vou entrar no meu índice, encontrar a camada de linha de voo ativa e olhar logo abaixo dela. Você verá os pontos de trajetória. Mas vamos ativar isso! Vou selecionar um ponto no início da linha de voo, segurar o Ctrl, selecionar um no fim e clicar em linha de voo manual. Então, esse botão bem aqui em cima, isso vai, na verdade, digitalizar essa nova linha. Ok? Então, vou apenas verificar as minhas outras duas. Digamos que para este exemplo, eu não goste desta aqui. Eu vou selecionar a linha de voo. Excluir em algo. Selecione o primeiro ponto da trajetória. Segura a tecla Ctrl. Selecione o segundo. Linha de voo manual. Ok, e como eu disse, isso salvará automaticamente todas as minhas edições. Você também verá que o status mudou para editado. Assim eu sei em qual trabalhei e em qual não. Então, se você tiver até 10 camadas de linhas de voo, ainda poderá identificá-las sem precisar adivinhar. Tudo bem, então agora vou para a minha segunda. Aqui tem uma linha de transecto. Você nunca deve incluir essas, pois normalmente são voadas em velocidade diferente. Você terá um movimento muito mais dinâmico. Portanto, provavelmente não há uma boa trajetória ou bons pontos nessa linha de voo específica. Então, queremos tirar isso daqui. Ok, então excluir e Enter. Agora, novamente, para fins de exemplo, vou criar uma nova aqui em cima. Então, vou selecionar e excluir esta linha de voo. Tira isso do canudo. Vai encontrar a camada de trajetória ou de linha de voo que está ligada e ligue os pontos de trajetória logo abaixo dela. Selecione um ponto no início. Segura o Ctrl. Selecione um ponto no final. E linha de voo manual. Alguém tem alguma dúvida sobre a nossa criação de linhas de voo? Se não houver perguntas, vamos encerrar. E aquelas novas linhas de voo? Você poderia criar uma transversal à sua trajetória de voo real? Ah, não, isso tem que ser onde quer que você tenha voado de fato. Não, teria que seguir o seu caminho físico. Porque isso contém. Sim, porque isso contém dados sobre a sua trajetória. É por isso que ele consegue criar essa informação. A própria camada de linha de voo é usada para cortar os dados da LAS para que você mantenha apenas aquelas linhas de voo retas e bonitas. Assim, é muito mais provável que você tenha tipo um movimento consistente. Assim, a sua camada LAS parecerá mais consistente em comparação a... Se você estiver desacelerando, acelerando, fazendo curvas, isso pode alterar a densidade de pontos e impactar essas áreas. Normalmente, não queremos que essa informação seja incluída. Tudo bem, a próxima coisa que faremos é clicar no botão de processamento do sensor. Se você não tivesse interessado em geocodificação enquanto estivesse em campo, poderia apenas fazer a trajetória, porque hoje faremos a verificação completa. Então, vamos olhar o nosso relatório de trajetória e garantir que o nosso LAS esteja cobrindo a nossa área de interesse. Assim, garantimos que não haja lacunas ou algo do tipo. O processamento do sensor permite que você faça aquele processamento de múltiplos ciclos que mencionei antes. E parece que eu fiz o programa cravar. Então, como eu mencionei antes, ele está lendo aquele e-mail que coloquei nas minhas configurações. Então, isso é realmente muito importante.
Assim, eu poderia dizer aos desenvolvedores o que eu estava fazendo. Então, eu direi, abrindo o processamento do sensor, e ele travou. Não precisa ser muito longo, mas colocar algum tipo de descrição nos permite saber o que você estava fazendo e permite que nossos desenvolvedores corrijam isso no LP360. Se houvesse algo acontecendo, talvez estivesse consumindo muita memória, o que causou travamento. Talvez tenha havido um erro de operação no código, algo desse tipo. Mas eu posso reabrir meu projeto com muita facilidade. Então, aqui está o meu primeiro dia presencial. E vamos tentar fazer isso de novo? Tudo bem. Desta vez não travou. Como podem ver aqui, às vezes pode ser apenas um conjunto único de circunstâncias, um conjunto único de etapas, que podem fazer o LP360 basicamente se perder. E ter essa configuração onde você tem esse e-mail permite que você ainda se comunique conosco sobre o que está acontecendo sem precisar fazer nada. Certo. Então, como eu mencionei, faremos o processamento da trajetória de controle de qualidade e o geocódigo, porque queremos ver onde nosso LAS realmente existe. Então, na minha próxima página, vou configurar meus ajustes para a trajetória. Para fazer isso, vou clicar no pequeno ícone de engrenagem aqui. Ele vai abrir e o padrão será base única. Mas lembrem-se que hoje estamos atuando como se fôssemos o piloto em campo. Queremos mudar para o processo apenas de controle de qualidade. E notarão que as outras configurações somem. Isso porque ele vai gerar um relatório para toda a extensão da nossa linha de voo ou do nosso voo. E é isso que queremos que ele faça. Então, na próxima página, ele apenas pedirá para confirmarmos esses detalhes. Verão bem aqui que diz apenas controle de qualidade como modo de processamento e ele rodará localmente na sua máquina. É isso que queremos que ele faça. Vou clicar em OK aqui e notarão que o status muda para editado e não está mais em vermelho. Assim, ele não está nos pedindo nenhuma informação adicional. Agora, como usarei as mesmas configurações para o meu segundo ciclo, vou clicar na ferramenta de cópia aqui. Posso selecionar esse segundo e colar exatamente as mesmas configurações. Então, ele vai pedir uma confirmação aqui. Ele está me perguntando se eu realmente quero fazer isso. A resposta é sim. E assim não preciso abrir esse diálogo novamente. Não preciso mexer nisso. Se notar que este diálogo não abriu para você, ou se estiver lendo apenas um único ciclo, é porque você não tem uma licença ilimitada. Portanto, a licença ilimitada habilita a funcionalidade para processamento de múltiplo ciclo, certo? Certo. Você deve estar em nossa conta de treinamento no canto superior direito. Qual organização aparece para você? Diz que é o seu. Ok. Você ainda pode nos acompanhar. Ainda serão as mesmas configurações. Se quiser, pelo menos para amanhã, podemos te colocar na conta de treinamento e assim você testa o ilimitado. Porque você terá acesso ao nosso licenciamento. Não sei por que não tem agora, pois já deveria ter sido transferido. Mas eu deveria receber outro e-mail e nunca recebi. Ah, um segundo e-mail para conta de treinamento ou algo assim? Ok. Pode me dizer seu e-mail rapidinho e eu peço para alguém resolver isso no almoço? tony.sheffield@holcim.com. Você disse Sheffield? Ok. Isso não vai demorar. Só preciso falar com alguém que tenha privilégios de administrador para te transferir. Mas de qualquer forma, você pode seguir os mesmos passos, mas só para um ciclo se quiser. Amanhã é que vamos realmente mergulhar em tudo. Então, de qualquer jeito, você ainda conseguirá nos acompanhar hoje. Tudo bem, então essas configurações estão prontas. Agora, vamos dar uma olhada nas nossas configurações de geocodificação. Na verdade, não vou mudar nada disso, então fiquem à vontade para apenas observar. Vou apenas explicá-las e revisarei isso novamente amanhã também. Então, tudo bem, vou abrir estas aqui. Vocês vão ver aqui que é onde o nosso ângulo de corte é inserido. Para a maioria das unidades TrueView, serão 40 graus.
Mas, por exemplo, se estiver usando, sabe, aquele 540 ou algo assim, talvez precise diminuir um pouco, só para garantir que está pegando apenas os pontos coloridos e não os pontos externos fora do campo de visão. Se quisesse que rodasse mais rápido e não tivesse interesse na colorização, poderia desativar isso se fosse do seu interesse. Para o exercício de hoje, vamos deixar ambos ligados porque estamos verificando tanto a colorização quanto a cobertura da nossa nuvem de pontos. Mas como eu disse, é opcional e você sempre pode colorir fora disso também. Tudo bem, agora verão outro pop-up. Este é um ícone diferente, o azulzinho. Aquele está pedindo a sua confirmação. Antes de prosseguir com essa etapa, o que ele está me perguntando é: está dizendo que há um arquivo de calibração mais novo associado a este ciclo. Eu quero usar esse? A resposta é sempre sim. Ainda recomendo que parem e leiam para garantir que entendem o que estão aceitando, mas é só o que pede. Então verão que este diz editado e este outro ainda diz padrão. Assim que eu clicar em enviar e começar a mandá-los para o gerenciador de tarefas, ele perguntará sobre o segundo ciclo, porque ainda não confirmei. Era isso que eu queria fazer. Então, PPT, ou trajetórias de pós-processamento, serão as nossas tarefas de trajetória. Vou clicar em OK aqui, e agora está fazendo aquela geocodificação. Aqui está a segunda tarefa. Está me perguntando a mesma coisa? Eu quero usar o arquivo de calibração mais recente? A resposta é sim. Eu posso então abrir o meu gerenciador de tarefas e devo ver essas tarefas aparecerem. Agora, no momento, eu tenho todas as tarefas que já executei abertas no LP360. Se eu quiser mostrar apenas as que estão ativamente em andamento, posso vir aqui onde diz Estado. Eu posso, na verdade, desativar todas as minhas tarefas concluídas e com falha. Assim, ele só mostra as que estão em andamento e as que estão na fila, que estão prontas. Basicamente, as que precisam da minha atenção. Clique em OK e assim você não precisa olhar para todas as outras tarefas se não precisar delas. Ok, então veremos que uma de nossas tarefas de PP já está pronta, que é a nossa trajetória pós-processada. Então, vou selecionar isso e clicar em Concluir tarefa. Então, ele vai me perguntar se eu quero ver este relatório. A resposta é sempre sim. Olhe para esses relatórios. É muito importante que você verifique sua trajetória. Então, vou clicar em Sim aqui e ele vai abrir. Ok. Agora, isso vai parecer diferente do nosso relatório que veremos amanhã, mas ainda vou analisar essas informações da mesma forma que faria se fossem meus dados reais que acabei de coletar. Então, vou dar um zoom aqui para que você possa ver um pouco melhor, mas quero que tome nota do nome do projeto. Esse é, na verdade, o nome do seu ciclo. Ok, se você olhar para baixo em modo de processamento, verá onde isso lista não processado. É assim que sabemos que este é apenas o nosso controle de qualidade. Ok, a próxima parada que farei é ir para o controle de qualidade dos dados do rover. Ok, controle de qualidade dos dados do rover. Você notará que eu visualizo pelo meu esboço em vez de rolar pelas páginas. Dessa forma, eu paro em títulos muito específicos ao longo do caminho. Agora, o que estamos vendo aqui é, na verdade, este primeiro gráfico, certo? Então, isso está nos mostrando o nosso bloqueio de satélite durante o voo. Agora, o que estamos procurando é tentar garantir que, a qualquer momento, tenhamos pelo menos 3 linhas verdes sólidas. Isso significa que temos pelo menos 3 satélites a 30 graus acima do horizonte para esse bloqueio de satélite. Agora, todos esses pequenos traços vermelhos que você vê no início é quando estamos ligando o sensor. E isso é o que chamamos de um salto de ciclo. Um salto de ciclo é quando você perde a conexão com satélites. Você pode realmente ver alguns ao longo do nosso voo, desde que esse padrão que você vê aqui não seja visto no meio do seu voo. Você está bem. No entanto, se eu visse uma linha reta de traços como esta no meio do meu voo, eu iria querer voar novamente, porque significa que você perdeu a conexão com esses satélites naquele momento. Embora você possa ser capaz de contornar isso, você ainda pode ter dados precisos. Você ainda está correndo um risco com sua trajetória tendo algum tipo de solução degradada. Neste caso, não temos nenhum desses saltos de ciclo que descem totalmente em nenhum lugar do nosso voo, então isso é bom.
A próxima coisa em que vou parar é na minha informação de trajetória em tempo real. Agora, o que estou verificando aqui é se isso se parece com a minha trajetória de voo. Certo, isso precisa ter a aparência do meu voo. Se parecer que ele voou pro nada, algo deu errado. Preciso voar de novo. Certo, vamos fazer a mesma coisa com a nossa altitude. Queremos garantir que, ao longo deste eixo aqui, isso pareça com a altitude planejada da missão. Neste caso, são 70 metros. Foi o que planejamos e é o que esperamos ver. Então, está bom. A última coisa que eu realmente gosto de checar e que acho incrivelmente importante verificar é: vou descer até a minha velocidade total e vou dizer o que estou procurando aqui. Bem, essa primeira partezinha aqui é, na verdade, onde estamos subindo até a altitude. Porque essa primeira parte é cortada quando você faz a base única mais tarde. Só é vista neste controle de qualidade, por isso quero que verifiquem. Quero que notem esses dois picos aqui que chegam a cerca de 10 metros por segundo. Essas são as suas manobras de alinhamento de proa. Você precisa ver essas duas linhas no início e no fim do seu voo. Certo, aqui vem em seguida. Esse pico um pouco menor aqui é onde estamos voando para o início da nossa missão. E quando ele se estabiliza um pouco aqui, é onde estamos realmente realizando o voo da missão. Onde você vê a velocidade cair um pouco, é onde ele está desacelerando para fazer as curvas. Certo, mais uma vez, vemos aquelas manobras de alinhamento de proa no final do nosso voo. Depois, vemos o pico de velocidade enquanto voltamos ao ponto de origem e quando estamos pausando o drone. Isso faz sentido em relação a tudo que acabei de falar? Certo, vou fazer exatamente a mesma coisa, mas para o próximo, para revisarmos as mesmas informações, mas eu vou um pouco mais rápido. Tudo bem, podemos ver que o nosso próximo trabalho de PPT está concluído. Vou clicar em concluir trabalho sim, e de novo sim, revisar esse relatório. Certo, aqui está o nome do meu ciclo. Vou revisar isso, o esboço do controle de qualidade dos dados do rover. Não vejo nenhum erro de ciclo descendo até o fim. Isso é bem. Controle de qualidade em tempo real. Isso para seguir a minha trajetória de voo. A altitude está em 70 metros, que é o que eu quero ver. Descendo para minha velocidade total. Certo, aqui estão as minhas duas manobras de alinhamento de proa, voando para o início da minha missão, realizando a missão com as minhas duas curvinhas aqui. Alinhamento de proa no final, voltando para a base. Viram como foi rápido? Economiza muito tempo e problemas tirar esses segundos para revisar este relatório e garantir uma conexão sólida. Certo, agora a próxima coisa que faremos é inspecionar a nuvem de pontos, ver como ela é e se cobre a área esperada. Então, vou concluir este trabalho aqui e ele começará o geoquantificamento. Certo, e parece que o outro terminou, então vou concluir esse também. Certo, parece que ambos terminaram aqui. Agora podemos dar uma olhada na cobertura deles. Eu ativei o meu modo de arquivo LAS único. Isso significa que exibirá apenas um arquivo LAS por vez, o que eu prefiro. Assim, posso ver toda a cobertura que obtenho. Ela vai bem além das nossas linhas de voo, pois você terá aquela dispersão externa. Mas, como podem ver aqui, o padrão começa a ficar um pouco distorcido. É onde você começa a ver o fim das linhas de varredura ou ângulos de incidência ruins. Por isso, garanta que seus alvos e objetos de interesse, o que é importante para você, estejam dentro das linhas de voo. Embora haja cobertura externa, não se pode garantir a precisão nessas bordas externas. Certo, também estou observando alguns dos meus alvos. Se eu der zoom aqui, podemos ver todos esses carros. E talvez eu queira garantir que a colorização esteja colorando o carro em si. Então eu posso alterar a minha exibição. Para elevação, e vou mudar isso para um T1. O TEM permite que você veja a superfície. Lembrem-se, estes são nossos dados não processados. Vai parecer um pouco embaçado,
mas vejo que é o formato nítido do carro. Voltando para o RGB, ele está sobrepondo essa forma como eu esperava. O mesmo ocorre com a borda do meu telhado. Vejo as cores fixas no telhado, sem avançar para a calçada ou algo do tipo. Esses pontinhos extras aqui, que parecem descoloridos, não tem problema. É um daqueles ângulos de incidência ruim. Eles podem ocorrer bem na borda da linha de varredura. Tudo bem. Certo. Então, neste caso, o ciclo que termina em 49 parece bom. Estou satisfeita com isso até agora. Vou alternar para o outro. É o ciclo que termina em 38. Vou fazer a mesma verificação geral. Vamos olhar aqui. Tudo parece cobrir a área que eu esperava? Neste caso, a resposta é sim. Parece como. Agora vou dar zoom em uma área diferente. Digamos que queiramos olhar esses itens aqui atrás. Temos algumas coisinhas. Novamente, isso parecerá embaçado porque não está processado. Amanhã, com as estações base, vocês notarão que ficará bem mais limpo e preciso. Certo, farei o mesmo, minha superfície TIM. E farei a elevação. Isso parece bem bruto. É bem difícil de ver. Mais uma forma de visualizar objetos individuais é usar um visualizador 3D. Então, vou desenhar bem em volta desta pequena coisa aqui. Não podemos notar, sabe, que parece haver alguma separação. Vai haver uma trajetória ruim ali, mas ainda conseguimos ver nossos objetos. Para deixar um pouco mais definido, eu poderia pintar isso. Eu consigo ver onde eles se erguem agora. Encontrar meu RGB e garantir que a cor vermelha esteja aderindo ao que está sobre o concreto. E neste caso, tá. Então, com base no que vejo nesses dados não processados e brutos, foi uma boa coleta. Estou pronta para seguir para minha próxima missão. Outro Texeso. Agora, por hoje, faremos algumas avaliações adicionais, embora, de novo, não seja a intenção. Para entregas ou algo assim, passaremos por etapas extras para nos preparar para amanhã. Assim, teremos cobertura extra em alguns tópicos, incluindo alinhamento de faixas e estimativa de precisão. Certo, então a primeira coisa que mencionei é o strip align. Então, lembrem-se, eu disse que estamos indo da esquerda para a direita. Agora, este diálogo de pós-processamento costuma ser para outros sensores, como o DGI, o INGTRA, talvez o 540, coisas assim, e permite fazer as mesmas etapas de geocodificação, mas você pode fazer em qualquer conjunto de dados aqui. Não é exclusivo dos sensores TrueView, enquanto a geocodificação será específica do TrueView. Nosso Strip Align, porém, serve para todos os sensores também, mas é este que ajuda a refinar isso. Nuvem de pontos ajuda muito a limpar. Por exemplo, quero verificar como a minha nuvem de pontos se alinhou. Agora, lembrem-se, isso não está refinado. Não vai ficar bom? Então, com certeza veremos algum embaçamento. Ok, eu vou desenhar um perfil através do meu telhado. Agora, devem ter notado que não comecei a arrastar para especificar isso. Clico com o botão esquerdo nos dois lados que quero e depois com o direito para inserir a profundidade. Quando você está olhando para a definição da sua nuvem de ponto, você quer que seja bem estreito para garantir que veja a definição e não todos os objetos esmagados. Então, vou colocar ponto 3 como minha profundidade. 0,3. Agora, enquanto olho para isso, como mencionei antes, haverá embaçamento. Isso não vai ficar bom, mas tudo bem. Amanhã vamos mergulhar fundo nesses detalhes minuciosos. Mas, por enquanto, vou manter isso e vou mudar a exibição para Point Source ID. O Point Source ID é o valor associado a cada linha de voo individual. Então, quando olha aqui embaixo, deixe-me aumentar um pouco o tamanho desses pontos para facilitar a visão. Pronto! Agora, quero que notem como essas cores são bem distintas e separadas umas das outras. Não se vê toda aquela mistura? Isso significa que há uma separação na trajetória que precisaria ser corrigida.
Então, neste caso, com certeza iríamos querer rodar o strip align. Com certeza! Agora, eu posso conferir minha outra nuvem de pontos sem mover nada. Então, vou vir bem aqui na minha camada LAS ativa, porque, lembrem-se, estou com o modo LAS único ligado e vou apenas mudar para aquele outro. Ele vai me mostrar aquela nuvem de pontos no exato mesmo local com a mesma exibição. Ok, então de novo, vemos essas cores distintas, meio que empilhadas umas sobre as outras. Este é outro exemplo de quando você iria querer rodar o strip align. Agora eu vou prosseguir a executar isso. Vai melhorar até certo ponto, mas como não está refinado, ainda devemos ver um pouco de desfoque. Provavelmente ainda aparecerá uma nuvem de pontos bem grossa, mas amanhã verão quando ficar fina e bem mais precisa. Então, no meu desalinhamento, vou clicar em usar. E como tem uma separação tão grande aqui, e isso é grande, ou seja, mais de 10 centímetros, vou escolher a opção de grande desalinhamento. Se fosse menos ou igual a 10 centímetros, eu usaria o pequeno desalinhamento, mas temos muito mais coisas aqui. Agora, podem notar que ele também vai seguir o mesmo tipo de esquema de nomes. Eu acho que fica um pouco longo quando adiciona tudo isso, incluindo a data e a hora. Então, eu normalmente acabo encurtando isso para algo. Então, vou apenas dizer strip align. Que? Ok, então apenas algo curto e simples. Vou clicar em enviar e ele mandará para o gerenciador de tarefas após eu confirmar os detalhes. Então, podem ver onde diz usar e zero fixo. Fixo significa que não será incluído no resultado final. É usado apenas como referência. Então, eu quero os dois incluídos. Eu não tenho uma camadas LAS de referência corrigida no momento. Então, vou clicar em Sim e no gerenciador de tarefas verei a execução. Para esse tipo de tarefa, ela é referida como um SADJ. Acho que não mencionei antes que para a geocodificação será o TVSP. Esses são os tipos de tarefas que vocês verão lá. Também podem ver o identificador, o nome do projeto, uma mensagem de processamento. Se deslizarem para o lado, verão também muitos detalhes adicionais sobre isso. Agora, deixamos isso rodar. Às vezes pode demorar mais do que em outros projetos, dependendo do nível de correções e da quantidade de dados inseridos. Se eu tiver 10 ciclos, levará muito mais tempo do que se eu tiver, digamos, 3. Ok, o mesmo vale se eu tiver um voo de 30 minutos contra um de 10 minutos com o mesmo scanner. 10 minutos levarão bem menos tempo para corrigir do que o voo de 30 minutos, pois há muito mais dados. Se você quiser monitorar os status um pouco mais, pode ver que há um botão de mais. Se ele aparecer, significa que há subpastas ali. E ele tem várias coisas que vai executar para concluir toda essa tarefa. Então, ele acabou de realizar as correções e regeocodificou isso considerando essas correções. Então, ele faz o que chamamos de RPJ, ou reprojeção, apenas mesclando tudo e garantindo que esteja no sistema de coordenadas correto, antes de concluir esse trabalho. Agora que está pronto, vou clicar em concluir. Sim, ele vai realmente adicionar a minha camada do mapa. Tudo bem. Agora, dê uma olhada nisso. Esta é a nossa camada de alinhamento de faixas após processarmos com ambas as nuvens de pontos não processadas ali. Agora, para destacar bem a diferença aqui, vou mudar as minhas retículas. É isso que este ícone ativa, essa pequena grade. Vou segurar a tecla Ctrl e clicar neste botão. E vou mudar isso para 1 ou 0,1 metro. Certo! Assim vocês podem realmente ver as medições que estamos observando aqui. Ok, então isso vai dar 10 centímetros, algo assim. Certo! Agora vou alternar entre todos eles para que vejam a separação que isso ajudou a resolver. Aqui está o nosso pineiro. Terrível! Isso está bem errado. Isso é pelo menos 1 metro, talvez 1,5 metros. Aqui está o segundo, novamente. Isso é cerca de 1 metro de separação ali.
E com as correções da ferramenta de alinhamento de faixas, não só uniu todas as linhas de voo, como refinou a trajetória significativamente, para nos dar uma nuvem de pontos muito mais precisa. Agora, o alinhamento de faixas não é um processo totalmente opcional. Então, se por exemplo, se eu der zoom aqui, quero que notem como todas essas cores estão se misturando. Não vemos uma cor distinta sobreposta à outra. Se a sua nuvem de pontos estivesse assim após a geocodificação, não precisaria alinhar as faixas, pois ela já estaria alinhada e precisa. Isso é indicado quando você vê aquelas cores distintas se sobrepondo umas às outras. Agora, este é um exemplo bem extremo. Quando fizermos isso amanhã, ainda veremos a mesma separação, mas verão que é bem menor, pois já tem as correções da nossa estação base durante o processo de trajetória. Alguém tem alguma dúvida sobre o alinhamento de faixas? Sim, não, talvez, com certeza não. Tudo bem, tudo bem. Então, são 11 horas. Provavelmente terminaremos de cobrir todo o material antes do almoço chegar. Então, depois do almoço, se vocês quiserem ficar por aqui e fazer algumas perguntas ou algo assim. Sobre a parte de hardware, podemos cobrir isso e depois amanhã. Basicamente, faremos todos os mesmos passos de novo, mas vamos nos aprofundar muito mais. Teremos muito mais informações em nosso relatório de trajetória para revisar, então passaremos por isso também. Então, entraremos no alinhamento de faixas daquela nuvem de pontos refinada, suavização e muita classificação e entregas amanhã. Então, amanhã será um dia bem mais longo, então preparem-se para ficar aqui até as 2 ou 3 aprendendo coisa. Certo? Agora que temos nossa nuvem de pontos alinhada por faixas, podemos fazer nossa avaliação de controle. Mais cedo, eu dei a vocês um conjunto de arquivos. Um deles é um arquivo shapefile. Se você já tiver um shapefile para os seus pontos de controle, pode ir na aba Projeto e clicar em Adicionar arquivos em feição. E você pode adicioná-lo diretamente por aqui. Para este exercício, porém, vamos usar o arquivo CSV ou o arquivo ASC11 para criar um novo shapefile. Para fazer isso, vou até a minha aba de pontos de controle e vou clicar em Exportar. Isso pode ler CSVs, arquivos de texto e outras coisas relacionadas. Certo, vou clicar em Adicionar aqui, entrar na pasta que dei a vocês, que será o nosso treinamento de dezembro, e depois na pasta de controle. Vocês devem ver um arquivo de texto lá embaixo, no final. Certo, esse será o que estamos procurando. Quando eu abrir isso, vocês verão as informações aparecerem aqui embaixo, mas notarão que o botão próximo ainda está cinza. Isso é porque ele está esperando que eu especifique um local de saída para este novo shapefile. Vou clicar naquela pequena elipse ou nos 3 pontos e vou entrar na minha pasta de projeto. Aqui está o meu projeto. E vou criar uma pasta chamada Controle. E eu faço isso para cada um dos meus projetos. Não importa se estou vendo um projeto que criei ontem ou um que criei há 7 meses. Todos estarão no mesmo formato para que eu possa sempre encontrá-los. Eu recomendo que tentem encontrar uma estrutura de dados que funcione melhor para vocês. Assim, vocês sempre sabem o que estão procurando, não importa quando o projeto foi criado. Então, vou clicar em Selecionar aqui. E agora verão que o botão Próximo está disponível para passarmos para a próxima etapa. No próximo passo, você diz ao LP360 como seus dados estão segmentados. Neste caso, se eu olhar aqui embaixo, posso ver que há um monte de vírgulas aqui. Então, este será um conjunto de dados delimitado. Agora, neste caso, não temos um registro de cabeçalho em nosso conjunto de dados. Mas se você em casa tiver um cabeçalho especificando o que são, vai querer aumentar isso para a linha 2. Para que o cabeçalho não seja incluído como um registro. Certo. Como o nosso não tem nenhum, podemos começar na linha 1 para importar todos os nossos dados. Então, isso é algo importante de se ter em mente. Na próxima página, dizemos qual símbolo é usado para delinear nossos dados. Como mencionei antes, é uma vírgula neste caso.
Se você tiver um caractere especial que não esteja listado aqui, pode clicar em outro e digitá-lo. E ele o segmentará nessas colunas organizadas que você vê abaixo. Certo! Agora, na nossa quarta e última página, dizemos ao LP 360 o que essas colunas representam. Se alguma coluna for deixada como desconhecida, ela não será importada. Bem, nesta primeira coluna, notem que há vários números, mas se eu rolar até o fim, há algumas letras. Se houver letras, este não pode ser um campo de ID, tem que ser um campo de nome. Certo, letras não podem ser usadas como um ID. Certo. Para as colunas número 2, 3 e 4, presumimos que você saiba quais são suas coordenadas, pois podem ser exclusivas para o seu caso. Para nós, a coluna número 2 será y/norteamento. A coluna número 3 é x/lesteamento. A coluna número 4 é z/elevação. Agora vou repeti-las apenas para que todos consigam anotá-las. Então, a coluna número 2 é y. A coluna número 3 é x. E a coluna número 4 é z. Certo. Agora, se eu rolar aqui de novo, quero que notem todas essas abreviações aqui. Estes são os diferentes tipos de alvos. O LP360 reconhece essas abreviações como tipos de alvos específicos. Isso é importante porque o LP360 trata cada tipo de alvo de forma diferente. Há um código específico no algoritmo para um tabuleiro de xadrez versus um círculo concêntrico versus uma estrela de precisão. E o SK, que é conhecido como verificação total, será um alvo pintado. Certo, seria como se você pintasse um X no chão. Certo, ele tratará todos esses de forma diferente. Então, a coluna número 5 é o tipo. Se não especificarmos isso, o LP360 tratará todos como um alvo pintado e medirá apenas o Z. Ele não detectará automaticamente o X e o Y. Agora, finalmente, a coluna número 6. Se eu rolar, há um monte de zeros e depois esses pequenos deslocamentos. Agora, quero que vejam onde este tipo é FA. Essa é a nossa estrela de precisão. Normalmente, em campo, você teria valores exclusivos para todos esses. Nossas estrelas de precisão ficam em postes permanentes, então elas têm uma altura específica. Eles só precisam de um pequeno deslocamento para onde a antena estava apoiada nesta estrela de precisão. Então, nossos valores serão bem pequenos, mas os seus seriam exclusivos para o seu caso. Ok, então a coluna número 6 seria o deslocamento H, porque ele ainda vai esperar por isso. Depois de especificar tudo isso, posso clicar em concluir e ele iniciará o processo de importação e criação desta camada de feição. Tudo bem, você pode ver que isso acontece bem rápido, e ele será adicionado ao topo da nossa lista. Se, por exemplo, você quisesse modificar o nome no seu projeto para não afetar o nome do arquivo, eu poderia selecionar esta camada, clicar nela de novo e mudar o nome se eu quisesse. Então, eu poderia apenas chamá-la de pontos de controle. Assim, eu poderia modificar como eu quisesse. E eu também posso mudar o símbolo clicando 2 vezes no próprio símbolo. Tudo bem. Então, eu poderia mudar o que ele é. Digamos, uma mira. Posso torná-lo maior. Posso torná-lo mais espesso para facilitar a visualização e também mudar a cor para o que eu quiser. Ok, neste caso, vou deixar no rosa porque deve se destacar contra aquele verde com muita facilidade. Clique em OK e você poderá começar a ver todos aqueles pontinhos rosa aparecerem. Feito isso, você também verá que o LP360 detectará isso automaticamente aqui e ali da nossa camada lavativa. Queremos ter certeza de que estamos usando nossa camada de alinhamento de faixas para este processo. Então, selecione alinhamento de faixa, ele vai atualizar aqui. Fantástico! E agora, posso clicar na estimativa de precisão. Ok, então isso abrirá o diálogo para começarmos a medição. Agora, novamente, se você vir este ícone amarelo, não é uma mensagem de erro. É o aviso dizendo, ei, por favor, me leia! Agora, neste caso, ele está nos informando.